E aí, pessoal, bom dia? Muito bem. Chegamos no nosso último tópico do nosso ciclo de revisão. Estamos um ano, praticamente um ano, estudando a carta aos Romanos. Nossa, não é uma carta fácil, não é uma carta simples de ser estudada. E eu vejo que nós aproveitamos muito bem, conseguimos aprofundar em muita coisa nessa carta. Graças a Deus por tudo que vimos, que aprendemos. Eu espero de coração que o Ministério da Educação Cristã tenha passado da melhor forma possível a cada capítulo que vimos do livro de Romanos. E também, nesse último mês, relacionado ao nosso ciclo de revisão, vou até colocar aqui para relembrarmos. Nós começamos lá no dia 7. Começamos no dia 7, onde a gente falou um pouco sobre pecado, depois seguiu para justificação, evangelho, vida cristã, adoração e fechando hoje com oração e fé. Então, vamos atentar bem para o que é que o Senhor tem hoje a nos falar sobre fé. E vocês vão ver que a aula de hoje ela vai ter uma dinâmica um pouco diferente, tá? Ela vai ter uma novidade que eu vou contar um pouco mais para frente. Vamos seguindo aqui. Vamos falar um pouco sobre teoria, vamos falar um pouco de aspectos um pouco mais técnicos em relacionado à fé e oração, tá? O intuito é que no final da nossa aula, nós vamos responder a uma pergunta que foi dúvida durante as aulas, mas essa pergunta é uma pergunta muito interessante porque ela consegue absorver questões práticas e questões teóricas nela. Então, é uma pergunta que eu acho que vai dar para abranger tudo sobre fé e oração. Mas vamos seguindo aqui. Fé. Quando a gente trata fé no Antigo Testamento, tá? Essa palavra ela vem de uma raiz hebraica que é usada sempre com nesses conceitos que eu coloquei aí. É uma confiança digna, é uma lealdade, é uma fidelidade, é uma entrega total. É sempre nessa ideia. Quando eu vejo fé no Antigo Testamento, são pessoas que estão se entregando por completo a alguém ou alguma coisa. É uma entrega cega. É uma confiança total. É uma confiança de alto nível mesmo. Então, a pessoa, ela se joga. É como eu coloquei nessa figura aí. Essa pessoa, ela pulando do penhasco, ela está se entregando totalmente. Ela tem uma confiança plena que ela vai se jogar e não vai acontecer nada. Ela não vai morrer, não vai se machucar. Ela simplesmente se joga. E é muita confiança. Num penhasco de uma altura dessa, eu não sei se eu teria coragem, não. Mas vejam o nível da confiança. E é nesse nível de confiança que é tratado. Um exemplo que eu trouxe em relação a isso foi o exemplo de Abraão. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, Romanos. Já que a gente está fazendo revisão de Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 9. 4:9 diz assim: vem esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Paulo debatendo sobre aquela questão dos judeus que só é salvo se for circuncidado ou não. Depois ele continua: dizemos que a fé foi imputada a Abraão para justiça. Abraão foi salvo porque ele creu em Deus, ele teve uma fé em Deus. Ele teve uma fé no Yahvé. Ele teve uma fé de tal forma que ele se entregou completamente, saindo da sua terra, indo para uma terra estranha, chegando a ponto de ter que sacrificar ao seu filho e o Senhor impede ali. Ele fez coisas assim de auto-entrega, porque ele se entregou totalmente a Deus. Uma entrega assim, ela chega a ser, meus irmãos, sobrenatural, é inexplicável. E assim, tomando para os dias de hoje, que tenhamos uma fé no nosso Senhor Jesus Cristo de tamanha significância. Nossa, que a gente consiga ter uma fé dessa de entrega total. Eu acho que boa parte dos nossos anseios, problemas, dificuldade e agonia
e perturbações na nossa cabeça seriam bem mais diminuídas, né? Se a gente tivesse uma fé, uma entrega total assim a Deus. Mas a gente vivemos numa sociedade ansiosa, agoniada, aperreada, e essa fé ela fica oscilando. Ora ela está lá em cima, ela está lá embaixo. Eu não sei se Deus realmente vai fazer, vai me ajudar, não sei se realmente estou salvo. E começa a vir inúmeros questionamentos, inúmeras dúvidas, né? E essas dúvidas, elas não existiam na cabeça de Abraão. Vamos ver mais um texto. Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, vou ler o 7 para completar. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Abraão foi salvo porque ele creu, ele foi justificado porque ele teve fé em Deus. Ele não foi salvo porque ele fazia boas obras ou porque ele fazia sacrifícios. Não, ele foi salvo porque ele creu em Deus. Ele teve uma fé salvadora, e por isso ele foi justificado. Contexto do Antigo Testamento. Fé. Quando a gente chega no Novo Testamento, vamos abrir 2 Coríntios, que eu coloquei aí. Acompanhem comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, na ideia da fé, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Meu irmão, você fala de Cristo porque você tem uma fé em alguma coisa. Você creu em alguma coisa, e essa alguma coisa é quem? É o Deus Todo-Poderoso que criou o universo. É o Deus que criou tudo que vemos, é o Deus que criou o ar que você respira, o ar que eu respiro, e é nisso que nós cremos e é nisso que nós falamos. Nós falamos porque nós cremos. E essa crença no Novo Testamento, ela já vem agora numa convicção, é mais intelectual, é na sua cabeça. E completando, como eu coloquei no segundo ponto aí, é uma completa confiança em Deus para redenção, para salvação. Vamos completar com esse texto de Romanos, Romanos capítulo 3, verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, e sobretudo os que creem. Não há distinção. Crer, uma entrega total. Não mudou o cenário. O mesmo cenário que salvava pessoas pela crença no Yahvé, no Deus Todo-Poderoso, em um mundo bíblico em que se acreditava em tantos deuses, em que se tinha uma ideia de que deuses brigavam, guerreavam entre si, imaginavam que o Deus Yahvé era o mais forte. Bem, a crença no Deus, a crença que Abraão teve em Deus o salvou, a crença que nós temos hoje em Deus, essa fé, é o que nos salva. Nós somos salvos, justificados, porque nós cremos, nós tivemos fé em Deus. Então eu quero que nesse primeiro momento vocês absorvam essa ideia. A nossa fé está em volta de uma crença sobre algo sobrenatural. Não vemos Deus. Não vemos num sentido lógico, né? Não, até porque se a gente fosse ver Deus, nós seríamos fulminados. Mas nós não conseguimos apalpar, não conseguimos apontar, por mais que a manifestação de Deus ainda está sobre esse plano, das coisas que vemos, a natureza e tudo, mas nós não conseguimos apontar ali, não conseguimos definir a forma de Deus, não conseguimos colocar ele dentro de um molde. E nessa crença e nessa fé sobre uma pessoa, sobre algo sobrenatural, é que está empunhado o nosso coração e a nossa confiança. Então guardem bem isso. A nossa fé é uma entrega intelectual e ela deve ser total em algo sobrenatural que vai nos salvar.
Essa é a nossa fé. É isso que nos move, é isso que nos faz assistir uma aula dessa agora de manhã. É isso que nos faz acordar e ler a palavra. É isso que nos faz dormir sabendo que amanhã o Senhor vai nos abençoar. É a fé nesse ser sobrenatural poderoso. Isso é exercitar a nossa espiritualidade. Precisamos exercitar essa espiritualidade. Pois bem, a fé, ela pode ter alguns problemas. E aí eu coloquei essa figura, né, representando aspectos que podem atrapalhar essa fé. Porque essa fé ela pode ser intelectual. Eu acredito, existe um Deus, ele criou todas as coisas. Parece que foi, né, em 6 dias e no 7º ele descansou. Conheço muita coisa sobre esse Deus. Ótimo. Os demônios também creem. Os demônios também sabem que existe. Várias pessoas sabem que Deus existe. Mas essa crença é do mesmo nível da fé que Deus espera a ponto de salvar? É o mesmo nível da fé salvadora? Uma fé histórica. Acredito que um dia veio um homem e ele morreu por todos nós. Incrível a história dele, é bonita, né? Saber essas coisas que aconteceram. Mas isso não impacta em nada na minha vida. A nossa fé não pode ser histórica, olhando aspectos históricos e pensando do que aconteceu. Muito menos o terceiro ponto que eu botei, miraculosa. É uma fé que ela só funciona em termos de milagres. Aquilo que funcionar para mim, não importa o que eu faça, se funcionou, então, beleza, eu acredito. Então, se não for movido por um milagre, algo que venha a desenvolver um aspecto em que aconteça alguma coisa, uma coisa estranha, se não acontecer, eu não acredito não, mas se acontecer, é miraculoso, é de Deus, eu vou acreditar. É sempre esperando o venha. E o quarto ponto é essa fé temporal. Essa fé temporal é o grande mal de hoje. Ora, eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé e leio, falo para as pessoas e você tem que acreditar em Deus, você tem que acreditar em Jesus, você só é salvo e tal. No outro dia eu acordo, tem um problema na minha vida e eu não sei nem se eu sou salvo. É uma vida tão difícil. Essa pandemia aí que não acaba nunca. Eu acho que Deus nos abandonou. Não sei. Aí no outro dia eu acordo, o Senhor, vou colocar lá no Instagram, o Senhor é a minha fortaleza. É uma fé que oscila demais. Meus irmãos, vamos ter cuidado com essa fé muito oscilante. É de acordo com os meus sentimentos, é de acordo com a sua fé, ela tem que ser constante. A sua entrega a Deus, a sua entrega total a Deus, ela tem que ser constante, independente do que aconteça. Mas é muito problema, constante. Mas eu não aguento mais, constante. É constante. Na verdade, a fé, ela deveria estar atrelada a esses pontos que eu coloquei, que agora eu estou mostrando para vocês. Ela tem que ser individual, ela tem que trabalhar no meu intelecto. É uma fé que o Senhor vem ao meu encontro, ela é pessoal. Que já entra no segundo ponto, na segunda bolinha aí, real e pessoal. É uma intimidade, você e Deus. Você não pode ter fé em Deus dependendo de outra pessoa. Bem, se o meu marido ele tiver fé em Deus, eu vou por ele e vou ter fé também. Mas se de repente o meu marido não mais acreditar em Deus, eu acho que eu também não vou não, porque senão fica então, não sei, se ele não está acreditando, eu também não acredito. Ela é pessoal, ela tem que ser no seu interior. É uma intimidade você e Deus. Eu não tenho como barganhar minha fé, trocar minha fé. Não há isso. Aí entra no terceiro ponto, ela é relacional. E ela tem que ter uma atração por Cristo. Não é à toa que somos chamados cristãos, né? Que vem lá da antiguidade, pequenos cristos, porque eram pessoas que imitavam
o caminhar de Cristo. E aí a gente fica pensando, a gente está imitando o caminhar de Cristo, a gente pode ser considerado como pequenos cristos? Podemos ser considerados como cristãos? O que é que move a nossa fé? É baseado nas circunstâncias, nas pessoas, se está tudo bem, se está tudo ruim? Ou ela é uma intimidade que eu tenho com Deus, é relacional com Deus, sempre apontando para Cristo, uma atração que eu tenho por Cristo que me salvou, e isso é que move, isso é que alimenta a minha fé. É isso que é o combustível que faz a gente se entregar totalmente a Deus. Mais uma vez eu estou batendo nessa tecla, né? É uma entrega total. Não pode ser 99%, porque se for, não é total. E esse 1% vai te derrubar. Esse 1% vai fazer você duvidar. Ela tem que ser total. Ela é total. Eu trouxe esse bonequinho, né? Tem uma setinha chegando, uma setinha saindo. O que é que eu estou querendo fazer com isso? Essa setinha entrando está mostrando justamente o Espírito Santo que habita em nós. E uma coisa interessante sobre isso, meus irmãos, é que o simples fato, né, de termos o Espírito Santo habitando em nós, que não é nada simples, é um dom gracioso do Senhor, nos dá esse Consolador, gera uma testificação dessa relação com Deus. Então a minha fé, ela também é exercitada, porque o Espírito Santo que habita em mim exercita isso. Então, é uma testificação dizendo, você tem uma relação com o Pai, com o Todo-Poderoso, porque você recebeu esse ser, você recebeu esse Espírito Santo. É uma maravilha, meus irmãos. Então, o Espírito Santo que habita em você é o sinal, é a garantia dessa relação. É a garantia de que sua fé ela vai ser constantemente exercitada. Não dá para entender uma fé baixa, fraca, para uma pessoa que tem um Espírito Santo forte dentro dela. Não bate, não faz sentido. E da mesma forma, esse Espírito Santo que está exercitando contigo a fé, que está aí dentro de você, ele vai gerar algumas consequências. Então, essa setinha saindo, que eu coloquei, é o que a gente vai expor para o mundo. E o que é que a gente vai expor? O que é que a gente expõe para o mundo quando a gente tem uma fé, uma entrega total para esse ser todo-poderoso? Esses pontos que eu coloquei, eu faço questão de ler. Primeiro ponto, fome e obediência à palavra de Deus. 1 João 5, 3, 4. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. A obediência à palavra, né? Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só, atentem bem para essa parte. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A tua fé é que vence o mundo. A minha fé é que vence o mundo. Então, nada de diminuir fé. Nada de fraquejar, oscilar, manter constante, porque é ela que vence o mundo. Não é o dinheiro que vai vencer o mundo, não é a sua inteligência que vai vencer o mundo, é a fé. E é isso que a gente expõe para o mundo. É o mundo se acabando em pandemia, em vírus e não sei o quê, e a gente confiante. Porque a gente se entregou totalmente a Deus e a gente não está preocupado. Mas temos que ter uma preocupação cautelosa. Não é que, então eu vou andar da forma como eu quero, vou sair passando a mão nas coisas, vai ter a mão na... Não. Isso aí já é negligência. Já vai para outra parte. A gente não vive ansioso. A gente não fica desesperado. Não deixa de dormir. Porque a nossa fé é que vence o mundo. Olha o segundo ponto, desejo de orar. Quem tem fé tem desejo de orar. Porque se eu acabei de explicar que o Espírito Santo que está em nós é que determina uma relação com Deus Todo-Poderoso, numa relação há um diálogo, há uma conversa. Então eu vou querer conversar com esse Deus Todo-Poderoso. E eu vou fazer questão de conversar só uma vez, não, várias vezes. Romanos 12, 12.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A fé nos estimula a orar. Terceiro ponto, amor pelo povo de Deus. Evangelho de João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A gente expõe amor aos outros. Abandono do pecado. Tito. Vamos lá para Tito. 2, 11 a 12. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Ela nos ensina, essa salvação, a sua crença nesse ser sobrenatural todo-poderoso, ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piedosamente. Quem tem fé sabe viver nesse mundo. Quem exercita a fé sabe conviver nesse mundo. Mas quem não exercita a fé e ela sempre está em declínio, não sabe mais viver nesse mundo. E vai viver nos moldes que vive esse mundo. Repúdio ao ocultismo e idolatria. 1 Tessalonicenses 9. Pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Abandona a idolatria, abandona a culturas. Quem tem fé sabe viver nesse mundo e não fica preso a culturas, porque é muito fácil eu estar falando aqui para crente questões de idolatria, né? Muito fácil. E quando pega a cultura, e quando a gente vê crentes, irmãos em Cristo, com medo de passar uma Semana Santa sem que tem que comer um peixe, porque se não comer vai para o inferno. Que fé é essa? Que doutrina ensinada é essa? Que crente é esse que está fazendo uma obra em casa, morre de medo de passar embaixo da escada? Porque se passar embaixo da escada vai dar azar. Aonde é que está a sua fé? É nos rudimentos da cultura, da magia, ou está em Deus? Essas coisas a gente tem que observar, a gente tem que prestar atenção. O que é que move a nossa fé? E por último, o testemunho espontâneo ao amor de Deus, 1 Pedro. Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Sabe? Vai ter pessoas que vão dizer, por que vocês estão assim? Porque vocês demonstram uma alegria, uma tranquilidade, o mundo se acabando e vocês tranquilos. Se a gente não tiver a Cristo no coração ali, a gente não vai saber responder. Mas se a gente tiver, vai ser uma porta de entrada para explicar, meu amigo, deixa eu te explicar sobre uma coisa, sobre uma relação que eu tenho com um ser todo-poderoso que gera isso. E aí desenvolve toda uma conversa. Mas de todos esses pontos que eu coloquei aqui, né, teriam mais? Teriam mais. Né? Eu trouxe pelo menos essas 6 características para a gente analisar e ver o que é que a fé acaba gerando como consequência. O desejo de orar é algo que se destaca dos demais. Se destaca mais do que a confissão positiva que muita gente está desenvolvendo agora, que tem crescido nas igrejas. Repetir palavras constantemente até que aquilo aconteça não é uma oração. Ficar dizendo que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e não sei o quê, e dar pulo, e é isso, e o Senhor vai fazer, isso não é oração.
O que é oração? O que é essa oração que a fé acaba desenvolvendo como consequência? E aí eu coloquei um dos textos mais simples, né? Um dos versículos mais simples. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Parece um versículo sem graça, né? Pequenininho. Tem tanto conteúdo espiritual aí dentro. Tanto. E daria outra aula para a gente desenvolver e ficar esmiuçando esse versículo, orai sem cessar. A todo tempo. Independente da circunstância. É uma ordenação. É sempre. É pelos outros. É pela sua família. É por você. É uma conversa com o Ser Todo-Poderoso. Não precisa ficar repetindo, balbuciando palavras sem fim, que isso não é conversar com Deus. É como eu coloquei aí, no sentido religioso, é uma conversa entre você, o cristão, e Jesus Cristo. Isso é conversar com Deus. Isso é orar ao Senhor. E ainda tem um detalhe sobre essa oração, que eu coloquei aí, é um exercício diário. Se eu for correr a meia maratona, eu vou me dar mal. Porque eu acho que eu não vou aguentar 5 metros, já estou ofegante, já estou pedindo, pelo amor de Deus, chama SAMU, me leva, porque eu não exercito diariamente a corrida. Eu não estou correndo todo dia. Tem pessoas que correm todo dia e elas vão desenvolvendo, e elas vão aumentando gradativamente quilômetros, até aguentar correr 50, 100 quilômetros, não sei. Mas ela exercitou aquilo. E aí muitas vezes a gente se pega analisando e diz, eu não sei orar. Acho que Deus não escuta minhas orações. Eu acredito em Deus, eu tenho fé, mas, sei lá, minha oração é sem graça. Aí a gente tem que parar e analisar. Estamos exercitando? É um exercício. Se a gente acabou de ver orar e sem cessar, nós estamos orando sem cessar, constantemente. Esse exercício vai aumentar cada vez mais a relação com Deus. Vai aumentar cada vez mais a tua intimidade com Deus. Ela tem que ser constantemente. Até quando? É até Papai do Céu vir buscar a gente. Seja a gente morrendo, ou seja a gente indo para o céu, sendo arrebatado, participando lá das bodas do Cordeiro, seja o que for. Mas é só ir. Até lá é orar sem cessar. E aí, com isso, esse exercício diário vai fazer você fortalecer. É um exercício. Se eu não sei, se está estranho, se está sem graça, está tendo exercício? Porque se tiver tendo exercício, a gente tem que analisar outras coisas. Mas o primeiro ponto é, estou exercitando? Está tendo esse exercício? Pois bem, tudo isso que eu falei, gente, tudo isso que eu... Vou voltar aqui a câmera para mim. Tudo isso que eu falei, vocês podem levar para um lado técnico, um lado muita teoria, mas também teve ensinamento do Senhor em algumas coisas que eu falei, e eu queria que vocês armazenassem algumas coisas, como essa entrega total, as consequências que a fé gera, principalmente a oração como um exercício. Agora, como isso vai se manifestar na sua vida, é prática. Aí vai depender de cada um. E para a gente exercitar isso, o que foi que eu fiz? Né? Disse que hoje a aula ia ser um pouco diferente, um pouco dinâmica. Eu escolhi algumas pessoas para falar sobre oração e fé. Essas pessoas não sabiam quem iam falar, elas não sabiam quem eu escolhi. Elas não sabiam a aula que eu ia dar. E pasmem, eu fiz a aula antes de receber os vídeos. Isso serve agora, chega a ser, nossa, é arriscado. Eu quero ver se a gente está em unidade. Eu quero ver se a gente está pensando a mesma coisa. Eu quero ver se as palavras que os irmãos mandaram em vídeo, como uma forma dinâmica da gente discutir agora, algumas pessoas, eu não tinha como colocar a sala toda, não, a aula ia durar 2, 3 horas, mas vamos ver o que essas pessoas falaram, se
está dentro daquilo que eu acabei de comentar? Ou não, está muito distante? É arriscado o que eu vou fazer? Talvez. Mas vai ser uma experiência muito interessante, muito fantástica, tá? Então vamos analisar o que essas pessoas falaram sobre oração e fé. Então, gente, a fé e a oração. Para mim, a fé e a oração elas são comparados assim de uma maneira simples, o processo da nossa alimentação, né? A fé como um alimento. Então, um alimento tem suas variedades, suas diversidades. Tem alimentos que a gente come na nossa casa, tem alimentos que a gente come na rua. E a oração é assim, tem orações que nós temos que fazer reservadamente na nossa casa, fechado, isolado, em secreto, orações que nós fazemos publicamente, mas são todas maneiras de nos alimentarmos. Agora, a fé, também nessa mesma correlação, a fé seria a coragem que eu tenho de engolir esse alimento, né? Não adianta eu ver ali o pão no café da manhã e só ver e não comer. Eu preciso engolir acreditando que aquilo dali vai me fazer bem, tendo consciência de que aquilo dali vai me fazer bem. E a fé é isso, a fé em relação à oração é você acreditar que aquela oração ali feita a Deus, em nome de Jesus, ela vai trazer benefícios para a sua vida, para a sua alma, para o seu presente e para o seu futuro, né? Então, eu vejo a fé como um processo de alimentação. A fé é o alimento, a oração é o alimento e a fé é a coragem que eu tenho de acreditar que aquele alimento ali vai me fazer bem. Então, a gente deve orar sem cessar e ter fé, acreditar que a oração, como diz a palavra, a oração do justo tem muito poder. Deus abençoe. Muito bem. Muito obrigado, Irá. Que ótimas palavras, né, para agregar aquilo que a gente acabou de ver. Eu queria destacar algumas palavras que o Irá falou. Ele disse que a oração é como um alimento e a fé é a coragem de engolir esse alimento. Eu achei muito interessante essa metáfora, Irá, né? Se é um alimento, ele tem que ser diário, então bate com isso que eu estou falando. É um exercício diário, né? Eu tenho que me alimentar diariamente. Fantástico isso. E a coragem de comer, né? Ela só vem por causa da fé. Nós só oramos porque temos fé em alguma coisa, em alguém que vai nos escutar. Aí você pode dizer assim, não, mas tem gente que pode fazer alguns tipos de orações, mas sem acreditar. Verdade. Eu posso enumerar várias rezas aqui, várias orações que as pessoas usam, fazem para alcançar determinados objetivos. Mas ela faz sem uma relação íntima com esse ser. Ela faz com a mente sentada em alcançar aquilo. E por mais que a gente ore pedindo a Deus as coisas, a nossa mente não tem que ser voltada naquilo, em receber. Tem que ser na minha relação com Deus. Porque no final da oração a gente diz amém, né? Seja feita a tua vontade. E que assim seja. Porque se não for da sua vontade, eu não vou ter, não vou receber. Então, muito bem, Irá. Parabéns pelas palavras ditas. Vamos ver o próximo aluno que vai nos dizer algo sobre oração e fé. Olá, bom dia. O que eu entendo por fé e oração? Baseado na palavra de Deus, em uma versão diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu gostaria de me basear nessa palavra fundamento. Fundamento é algo em que se constrói,
né? Você cria o fundamento para construir um prédio, uma casa, ou para construir uma ideia. E a palavra de Deus não é diferente. No caso, qual é o nosso fundamento? A fé, ela é o fundamento para quê? Né? Para a palavra de Deus, né? Tudo que está relatado na palavra de Deus, nós cremos. Não é necessário termos uma foto, um vídeo, para provar o que está na palavra de Deus é verdade. Simplesmente cremos, é pela fé. E pela fé nós esperamos a volta de Jesus, né? Tem alguma coisa que prova que Jesus vai voltar, né? Alguma prova assim física? Não temos. É pela fé, é pela palavra de Deus, o Espírito Santo que nos convence. Então, pela fé, nós cremos em Deus, cremos que Jesus um dia vai voltar, não é verdade? Então, fé, ela gera o quê? Submissão, obediência, persistência e esperança. São características que podemos ver nos homens que estão na Bíblia, né? Abraão, né? Noé, Moisés, Paulo. Então, são características que são geradas em pessoas que exercem a fé. E a oração, ela anda junto com a fé, né? A oração é um exercício da fé, né? As nossas orações, elas são elevadas a Deus, ao Criador dos céus e da terra, aquele que nós cremos que é o único e verdadeiro Deus, né? As nossas orações não são elevadas a um Deus que foi criado pelo próprio homem, por uma cultura qualquer, né? Por um costume, mas nós cremos que a nossa fé ela é elevada ao Deus verdadeiro, né? E por meio da oração gera-se intimidade com o Senhor. E podemos assim apresentar nossas lutas, agradecimentos e interceder pelas pessoas. Então, esse é um resumo geral do que eu posso dizer, do que eu entendo de fé e oração. Eita, Paulão! Também gostei de ver, hein? E olha só, em relação ao que Paulo falou, eu também destaquei algumas coisas aqui, né? Ele falou que a oração e a fé é um fundamento, é a base. É a base naquilo em que estamos, né? Nós temos disciplinas espirituais. E uma dessas disciplinas é a oração, né? E o Paulão colocou como a base, né? O fundamento, a fé e a oração. E eu acho interessante que ele diz o seguinte: a fé ela vai gerar submissão, obediência, persistência e esperança. É diferente do que a gente viu aqui? O que a gente viu lá em 1 João? Aquele que guarda os meus mandamentos é que me ama. A fé vai gerar isso em você. Vai gerar a obediência a Deus, a tranquilidade em obedecer a esse Deus, porque você já se entregou completamente a Ele. Não vai ter nenhuma dificuldade em se submeter a esse Deus. E vem a questão da persistência, esperança, manter-se firme, saber viver nesse mundo, como a gente viu lá em Tito. Temos que aprender a viver nesse mundo. Outra coisa que o Paulo falou, oração é um exercício da fé. Parabéns, Paulo. Acabei de dizer isso. A oração é um exercício diário. Se a gente não exercitar, a gente não vai saber orar. Então, eu vou continuar sem correr a maratona. Porque eu não corro todo dia. Na verdade, faz anos que eu não corro. Então, infelizmente, eu vou ficar sem correr a maratona. Mas é preferível que eu fique sem correr a maratona do que deixar de conversar com meu Deus. Isso é mais importante. E isso tem que ser exercitado todos os dias.
E outra coisa que ele falou é, a oração gera intimidade com o Senhor. Falei isso, esse relacionamento com esse ser sobrenatural todo-poderoso. Então, muito bem, né? Passou no teste, ainda estamos em unidade daquilo que pensamos, PIBAC, sobre oração e fé. Vamos agora para o nosso terceiro aluno. Olá, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, foi pedido para falar sobre oração e fé. Eu estava refletindo que, primeiramente, eu acho que a pessoa não consegue fazer uma oração se ela não tiver fé, porque oração é conversar com Deus. E você só vai conversar com Deus se você tiver fé, se você crer, acreditar que Ele existe e que Ele vai ouvir a sua oração. E além de ouvir, Ele vai responder a sua oração. Então, quando você vai orar, quando você procura a Deus para orar, você já manifestou a fé. A oração é uma manifestação da fé. Porque eu vou orar a Deus, então eu acredito que tem um Deus que vai ouvir a minha oração, que vai responder a minha oração. Então, quando eu vou fazer algum pedido, um agradecimento, um louvor a Deus na forma de oração, significa que eu creio, eu acredito que tem um Deus que me escuta e que me atende, e que atende as minhas orações. Na Bíblia, a gente tem vários exemplos, eu separei 3, de homens que oraram com fé e tiveram resposta de suas orações. Eu vou citar aqui Elias, lá em 1 Reis 18:36, quando ele diz: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O outro exemplo que eu tenho aqui é Davi, quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho, Absalão. Está lá em Salmo 3, no finalzinho do Salmo, e ele clama, e ele diz, Salmo 3, 7 e 8, versículos 7 e 8. Não tenho medo de milhares... Não, desculpa, gente. Peraí. 7. Salmo de Davi, Salmo 3, versículos 7 e 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. E Deus realmente deu vitória, né? Tanto a Davi quanto a Elias, quando o fogo desceu lá e queimou o holocausto. E nós também temos agora o terceiro exemplo, o último que eu separei, Jonas, quando ele de dentro da barriga do peixe, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Então, a gente sabe toda a história, né? Jonas foi expelido da barriga do peixe, lá na praia, Deus ouviu a oração dele, o clamor dele. Então, isso mostra pra gente, né? Esses 3 exemplos aí ilustram que a oração com fé, ela é ouvida por Deus. E o interessante também é que nós somos levados a orar pela fé, porque acreditamos que nossas orações são ouvidas e são respondidas, mas também nós devemos orar pedindo a Deus para aumentar a nossa fé. É isso, meus irmãos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até breve. Obrigado, Beth, pelas palavras. Muito bem. Olha só. Beth, ela falou, eu também destaquei algumas coisas aqui. Ela disse que a oração é conversar com Deus. Já está bem batido isso. E tem que ter esse relacionamento, tá? Se você tem uma relação, tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa. E ela diz, é uma conversa com Deus somente se você acredita que Ele existe. Faz todo sentido. Fato. E ela trouxe alguns textos, né, para comprovar lá no Antigo Testamento. Comentou sobre Elias, em 1 Reis 18:36. E aí fica de exercício. Não vou ler esses textos, mas fica de exercício para depois vocês olharem. Davi, Salmos 3, né?
versículos 7 e 8. Jonas lá no capítulo 2, exemplos dessa atividade de fé, desse exercício de fé e oração, tá? E depois ela falou algo interessante, orar para aumentar a nossa fé. Faz todo sentido. Se o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda nesse exercício de fé, dessa comunhão, não há nenhum problema de você orar a Deus dizendo: Senhor, me dá fé. Não diminui essa relação que eu tenho contigo. Não faz que eu te abandone. Não, Senhor. Não. Continua, cresce em mim essa vontade de te buscar. Não há problema. Podemos orar para melhorar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Então, que Deus abençoe, Beto. Muito obrigado. O quarto aluno. Até agora está indo tudo bem. Está indo tudo certinho. Vamos para o quarto aluno agora. Graça e paz, amada igreja. Meu nome é Rosiane, eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Águas Claras. Estou aqui para falar um pouquinho de oração e fé. E nosso texto de referência está em Mateus 7,7, onde diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus aqui estabelece um padrão, para poder agir. E qual é a nossa parte? A nossa parte é pedir, a nossa parte é buscar e a nossa parte é bater na porta. Enquanto as escrituras sagradas dizem que Deus tem disposição, para agir, por outro lado, ela nos chama a responsabilidade, e não só a necessidade, mas a responsabilidade de estarmos buscando Deus por intermédio da oração. Mas Deus, ele não é onisciente, ele não é presciente, ele não é sabedor de todas as coisas, e mesmo antes de pedirmos, ele sabe o que nós precisamos, Então, por que aqui ensina para pedirmos? Ele não poderia intervir antes mesmo de pedirmos? Para essa pergunta, há uma resposta na Bíblia. A palavra de Deus diz que Deus não responde às necessidades, Deus responde à fé. Todo homem necessita de salvação, mas nem todo homem será salvo porque ele necessita da salvação. A palavra de Deus diz: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, não é verdade? Então, tudo o que recebemos de Deus é pela fé, é mediante a fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, a fé nos dá acesso à graça de Deus, aos depósitos da graça de Deus. E essa salvação, elas estão dentro desses depósitos, mas só será salvo aquele que crer, aquele que tem fé, Paulo, quando escreveu a carta, aos Efésios, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Não é verdade, meus irmãos? Então, a oração, ela é um mecanismo que nos leva à fé, nos leva a conectar com Deus, aquele que quer intervir e quer fazer por nós. A gente tem acesso a essa graça, a esse Deus maravilhoso que Ele quer nos abençoar. E Ele vai, nós pedimos e Ele vai dar, desde que, claro, meus irmãos,
estejamos nossas petições, nossas orações alinhadas com a vontade de Deus, com os seus propósitos, né? Mas como podemos saber qual é ou não a vontade de Deus? Nós precisamos ir na única fonte que nos revela isso, que é a própria Bíblia, que é a própria Escritura Sagrada. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A oração, ela não muda o coração de Deus, porque mesmo antes de orarmos, Deus é bom, Ele é bom a vida toda, então isso não muda, mas com certeza a oração muda o nosso coração, né, que nos leva à fonte daquele que quer intervir, daquele que quer agir por nós, que é o nosso Pai Celestial. Ele muito se agrada, meus irmãos, quando nós somos dependentes dele, quando nós clamamos, quando nós buscamos a Ele em espírito e em verdade, né? Ele nos ama e, como diz a palavra, ainda mais Ele vai dar coisas muito melhores para nós, não é mesmo? A gente costuma dizer, né, uma expressão de que a oração tem poder. A oração, meus irmãos, ela não tem poder. Quem tem poder é o Deus que ouve e atende, né, as nossas petições, as nossas orações, segundo a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, não é verdade? Eu quero te encorajar a crer e a buscar mais de Deus em oração. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada na presença dEle. Muito bem, Rosiane. Eu não entendi. A Rose, ela disse que estava com vergonha de gravar o vídeo e foi o vídeo por mais tempo. Não entendi. Acho que ela quer ficar mais tempo famosa no YouTube. Mas obrigado, Rose. E ela abriu a conversa falando do texto lá de Mateus 7, do 7 ao 11. É um texto bem interessante. E ela também citou algumas coisas que eu coloquei aqui, ó. Deus não responde às necessidades, mas Deus responde à fé. Na verdade, Deus está mais preocupado com o nosso coração. É o que eu acabei de dizer. A gente tem que orar com a cabeça voltada, a mente voltada para Deus, não naquilo que eu quero alcançar. Aquilo que eu quero alcançar, o Senhor vai dar a vontade dele ou não. E aí eu tenho que estar com a minha fé fortalecida para, se vier ou não, beleza, é não. Porque o Deus Todo-Poderoso disse que é não, então é não. Então, assim, Ele olha o nosso coração. O Senhor, ele sonda os nossos corações e Ele quer ver a nossa fé, Ele quer ver a nossa entrega a Ele, mais do que responder às nossas necessidades. Somos salvos mediante a fé, maravilha, isso mesmo. Nós fomos justificados pela fé em Cristo. Abraão foi justificado pela fé que ele teve em Deus, em Yahvé. É isso. Ela colocou também a oração é um mecanismo que nos leva a conectar a fé. Essa é um exercício que vai desenvolver essa fé. E depois ela colocou a oração não muda o coração de Deus. Né? A oração não vai mudar. E aí a gente tem que ter só um pouco de cuidado sobre a oração não muda o coração de Deus, porque alguém pode levantar a mão e dizer, peraí, mas existem situações em que Deus mudou de ideia para determinadas coisas que ele ia fazer e não fez. Por exemplo, o Senhor disse inúmeras vezes, quando a gente lê Números, há várias situações em que o povo pecou e pecou feio, e Deus chegava para Moisés e disse, Moisés, eu vou destruir todo mundo, porque não tem jeito. Tá difícil. E aí Moisés intercedia pelo povo, Senhor, e aquela intercessão, aquela oração, aquela conversa íntima com Deus, o Senhor dizia, parava
o castigo, não dizimava o povo. Mas um pecado foi feito. E havia consequências. Às vezes Deus soltava praga, Moisés desesperadamente corria, orava o Senhor, e o Senhor tirava a praga, mas algumas pessoas já tinham morrido. A consequência, ela ainda vem. Deus não é Deus que vá se arrepender ou escutar os nossos conselhos e realmente, meu filho, você tem razão. Poxa, eu falhei, né? Não. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tudo está sob o controle dele. Mas ele quer que a gente ore. Ele quer que a gente busque. Outro exemplo, lá em Números, existe uma situação em que o povo tinha que tocar uma trombeta para, de repente, vir um exército inimigo, e eles tinham que tocar a trombeta para que anunciasse uma ajuda e pedisse ajuda a Deus. Aí significa que Deus só vinha ajudar se o pessoal tocasse, o Senhor ele só funciona ao som de uma trombeta? Não. Aquilo significa humildade. Senhor, necessitamos de ti, vem aqui. E o Senhor ia ao encontro do povo, salvava o povo dos inimigos. O Senhor, ele está sob o controle de tudo. A nossa oração, de fato, não muda o coração de Deus a ponto de que Deus é fraco e muda de ideia. Não, o Senhor já sabe. Ele sabe o que fazer, ele sabe o que vai fazer. Ele está sob o controle de tudo. Ele quer que a gente o busque humilhado. Porque é isso que a gente não é nada perante Deus. E ele quer que a gente busque. Me busque. Converse comigo. Venha ter intimidade comigo. É isso que Deus quer. E se ele vai mudar, ele é Deus de mudar as situações da forma como ele quiser, aí é com ele. Não é conosco ficar analisando se Deus vai mudar ou não. É com ele. Ele não está preso nesse tempo. O Senhor vive num plano atemporal. Ele já sabe o que vai acontecer, o que aconteceu, o que está acontecendo agora, e ele está sob o domínio do tempo. E esse foi o 4º aluno. Vamos lá para o próximo aluno. O que ele tem a nos dizer? Ação e fé. Olá pessoal, graça e paz. Espero que estejam todos bem. O meu amigo Daniel pediu para que eu fizesse um vídeo comentando sobre fé e oração. E depois de pensar um pouco sobre isso, eu cheguei à conclusão de que essas duas coisas são interdependentes. Tudo começa pela fé. E desde o princípio, sempre foi pela fé, né? Como o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, disse que Abraão foi justificado pela fé. E nós também somos justificados pela fé. Então, a fé ela é matéria-prima da oração. E uma fé sem oração é uma fé sem frutos. E a oração é a que nos aproxima e nos ajuda no processo de amadurecimento. Então a oração ela é de suma importância para o crescimento de um cristão, né? E é um relacionamento. Então a fé começa e a oração ela aperfeiçoa, né? Então é isso. Eu acho que uma coisa ela é diretamente ligada à outra, elas são interdependentes, né? Sem fé não existe oração, e sem oração a fé ela não se fortalece, né? É isso aí. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Grande Tony! Palavras objetivas, simples, para concluir, né? Foi o nosso último aluno que mandou um vídeo falando sobre oração e fé e falou muito bem. Tony, eu também separei algumas coisas que você falou. Você falou algo interessante, né? Que oração e fé são interdependentes. É uma pura verdade. Depois que a gente analisou tanto sobre oração e fé, a gente pode ver como elas são interdependentes. Isso é óbvio. Gostei muito que você deu o exemplo de Abraão. Eu não falei para você que eu ia falar de Abraão. Como eu disse, eu não sabia o que vocês iam falar e eu já tinha feito a aula.
E aí você falou de Abraão, mas olha só que coisa interessante. E você também falou que a fé é a matéria-prima da oração. Nós só conseguimos conversar com Deus porque nós temos fé nesse Deus. Eu não tenho como conversar com Deus de uma forma íntima, verdadeira e relacional se eu não tiver fé. Qualquer um, até um ateu pode olhar para cima e começar a conversar, Deus, seguinte, mas é uma conversa vã. Quando a gente ora, é uma oração com intimidade, é diferente, é outro aspecto, tá? Então, olha só que interessante, 5 vídeos totalmente separados, elaborados, independente do que eu ia falar, e todos casaram muito bem. Muito obrigado por todos que enviaram os vídeos. Vocês são 10. 10 mesmo. E isso fez a nossa aula ficar dinâmica. E agora eu voltei a ficar pequenininho para a gente fechar com o questionamento. Em cada revisão a gente analisava algumas perguntas e da oração e fé eu separei essa. Tinha outras, mas vamos fechar só com essa. Romanos 8, 26 fala sobre os gemidos inexprimíveis, né? Que algo sobrenatural é esse e é totalmente sobrenatural. Olha só, vamos relembrar lá Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisa interessante, né? Gemidos inexprimíveis. A primeira coisa que esse versículo nos fala, para a gente entender o que sobrenatural é esse, é que a gente não sabe o modo correto de orar. Não sabemos como se aproximar de Deus. Às vezes, acontece, as palavras não vêm. Os pensamentos não fluem. A cabeça não se organiza. E às vezes não é por falta de exercício, não. A pessoa às vezes está bem com Deus, tá? Às vezes tem dia que não flui. As palavras não vêm mesmo. Isso mostra que a gente está preso ainda às nossas fraquezas. E talvez, não sei, venha para mostrar que a gente ainda é carne e a gente não tem essa prepotência toda de sempre estar numa oração plena com Deus. Não. Vai ter dia que as palavras não vêm. Não vêm mesmo. Mas aí, o Espírito Santo está ali. Para dizer, meu filho, vai ter situação que você não vai saber o modo correto de orar. Meu filho, não é assim que você conversa com Deus Todo-Poderoso. Não é desse jeito. Né? O versículo também mostra que a gente não sabe o que pedir. É plausível. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar com os vossos deleites. Às vezes a gente não sabe o que pedir. Não sabemos nem como pedir e nem o que pedir. E aí, diferentemente, olha só que patamar estamos. Diferentemente de quem apenas faz repetições vãs de palavras, textos e às vezes até só de sons vazios, nós estamos num patamar em que conversamos e o próprio Deus está ali conosco, nos ajudando a conversar com Deus Pai. É um outro patamar. E é um patamar sobrenatural. E aí você pode dizer que às vezes acontece até de, poxa, eu não sei nem como foi que eu orei, porque eu estava mal e as palavras que o Espírito Santo te ajudou. Não é porque você é um grande orador. Esse versículo também, ele mostra o que eu coloquei nesse terceiro ponto, né? É como se fosse uma metáfora de um ajudante, né? Você tem um grande peso para carregar e você está de um lado, esse ajudante está do outro lado e vocês dois juntos erguem esse peso, né? Os dois, nas duas extremidades, conseguem levantar essa carga. E se o Espírito Santo soltar, você cai junto com a carga, você não consegue. Ele tem que estar ali para sustentar com você. E ele faz isso, sabe por quê? Por causa das nossas fraquezas.
A gente ainda é carne, ainda somos dependentes de Deus. Não estamos num corpo glorificado para ter uma intimidade que a gente não tem nem noção de como é que é. A gente ainda precisa do Espírito Santo para isso. Então, olha só, isso requer cuidado ao falar com Deus. Não estamos falando com qualquer pessoa. É com o Deus Todo-Poderoso que criou tudo. É outro contexto. O que é que o versículo fala mais? O quarto ponto que eu botei, o Espírito Santo, não simplesmente ao nosso lado, né, mas habitando em nós, que a gente já viu, nos fortalece, nos inspira nos anseios inarticulados da alma. Quero ler com vocês esse texto de Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 25, que vai dizer o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo, olha só essa parte. Essa parte é aquela parte que diz assim, é de arrepiar. Vivendo sempre para interceder por eles. Teu Deus, o nosso Deus, por meio da figura do Espírito Santo, de Cristo, vive para interceder por nós. O que é que nós somos para um ser tão infinito e poderoso viver para interceder por nós? É muita misericórdia e amor de um único Deus. É muita misericórdia e amor. Eu coloquei uma frase, peguei uma frase emprestada do Augusto Nicodemos, achei muito interessante. Esses gemidos, né? E olha só, o Espírito Santo e Cristo vivem para, como eu coloquei aqui, interceder por nós. E é por meio de gemidos inexprimíveis. Deus, na figura do Espírito Santo, gemendo por nós. Aí, pegando essa frase emprestada, ele disse: esses gemidos são expressões do nosso coração diante de Deus, fruto da nossa mais profunda ansiedade, mais dirigido e provocado pelo Espírito Santo. Porque se fosse por nós, passava dentro do gesso do apartamento. Que Deus maravilhoso! E com isso, meus irmãos, nós fechamos, pela graça de Deus, o nosso estudo de Romanos, todos os capítulos referentes a essa carta maravilhosa. Foram dias de muito aprendizado, muito conhecimento, muita espiritualidade, sendo reforçado ainda nesse ciclo de revisão que o Ministério da Educação trouxe, para fortalecer mais ainda. Então eu fico muito grato em ver que nós conseguimos absorver bem a carta aos Romanos. Então, que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar para fechar. Agradecer mais uma vez pelos os irmãos que mandaram os vídeos para fazer essa participação dinâmica, né? É difícil fazer uma participação dinâmica, uma coisa meio YouTube, mas eu acredito que deu muito certo. Então vamos orar. Santo Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque vimos o quão grande, maravilhoso e misericordioso o Senhor é. O quão amável o Senhor é de nos deixar o Espírito Santo para que possamos, para que seja a marca do nosso relacionamento contigo, um relacionamento ímpar, Pai, um relacionamento que não tem limites, que não tem comparação, ó Deus. Muito obrigado pelo teu amor conosco. Fortalece a nossa fé, Pai. Faz com que nos exercitemos a cada dia na oração. E peço, Senhor, por todos os que estão assistindo, para que eles também tenham isso em mente
nos corações esse fortalecimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. E agora, até a nossa próxima lição, né? Nosso próximo assunto que será abordado no nosso segundo quadrimestre. Deus abençoe a todos.